Olá, bom dia. Começando mais uma revista da manhã aqui para você, nosso ouvinte da Rádio Valinhos FM, e também esse abraço se estende, né, para os telespectadores do canal VV8, que vão acompanhar esse programa agora nessa tarde. Hoje nós estamos recebendo Egli Filiassi, ela que é psicóloga, já vem trabalhando aqui com a gente, né? No ano passado foi a temática gratidão, e agora nesse ano a gente vai falar um pouco sobre ampliação do autoconhecimento e também um encontro pessoal consigo mesmo. Egli, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia aos ouvintes da rádio de Valinhos. Já estava com saudade de estar aqui com vocês e procurar a gente fazer, né? Fiquei pensando assim que tema que a gente poderia desenvolver e vejo a necessidade de a gente entender a nossa estrutura interna, entender a mente, como que funciona, para que a gente possa ter essa conexão, essa possibilidade de fazer um encontro com a gente mesmo, né? Porque a gente evita. Normalmente a gente faz esse encontro buscando ajuda terapêutica, ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, um terapeuta, quando a coisa está pegando, quando a gente entra em crise, né? E aí é quando a gente vai buscar ajuda, né? E por evitar entrar em contato, porque a gente magicamente ou infantilmente a gente acha que se a gente não lidar com os problemas, uma hora sai, né? Uma hora desaparece e está tudo bem. E não é verdade, as coisas vão acumulando, né? Na nossa psique, e aí é disso que eu vou falar, né? Da gente entender os primeiros passos para a gente compreender como funciona a nossa mente. Então, nós temos duas partes importantes, assim, que é o nosso inconsciente, né, e o nosso consciente, a nossa consciência. Então, assim, tem uma imagem muito recorrente, que muita gente utiliza, né, que o oceano representa o inconsciente. Então, esse mar enorme, né, e o iceberg representa a nossa consciência. Então, é um pedacinho a consciência em relação a todo o nosso inconsciente. E é com essa parte consciente que muitas vezes a gente está assim, a gente é educado, né? E também é influenciado em fazer, em pensar, em sentir, e tem uma disciplina com valores, com coisas positivas na nossa vida. Então, a consciência, ela é educada para a gente viver e é influenciada também para fazer, ser e ter as coisas, né, importantes e valiosas da vida. E isso é feito à base de uma disciplina, né? Só que quando a gente entra numa situação assim difícil, seja que um relacionamento ficou muito capenga e teve problemas, ou a gente perdeu alguém importante, ou até um emprego, ou então quando a gente tem uma crise existencial, entra numa depressão, o que acontece? A gente é obrigado a ver o que está acontecendo, né? E olhar para essa parte que é o inconsciente, que ele atua de uma forma que a gente não tem noção. Muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente não se reconhece, como, por exemplo, às vezes a gente fica com muita raiva, com muita tristeza, ou com mágoas, ressentimento, e isso tudo é um balaio de gato que está no nosso inconsciente. E que a gente muitas vezes faz o quê? Evita entrar e a gente reprime o que está acontecendo, essas emoções, para, então, achar que, de uma forma que a gente não vendo, não olhando para isso, não encarando, não questionando, não refletindo sobre isso, o que vai acontecer? Vai magicamente desaparecer. E isso não é real. Isso vai aparecendo de outras formas e vai acumulando situações cada vez mais difíceis, inclusive disfunções físicas, porque isso gera muito desequilíbrios hormonais e que provoca as doenças. Então, por isso a importância da gente entrar nesse lugar importante que é o nosso inconsciente, e é difícil, né? Egli, e quais são os caminhos para poder se trabalhar com o inconsciente? Boa.
primeira coisa é entrar no inconsciente, né? Para tornar cada vez mais consciente o que está acontecendo, dar por mais luz com a nossa consciência, com nossos entendimentos, com tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente vai usando uma ferramenta, até melhor dizendo, uma ferramenta muito poderosa que é a autoobservação, observar a si mesmo, né? E aí, com a autoobservação, a gente vai podendo entrar nesse mar, né? Começa a navegar nesse mar, nesse oceano imenso, que é o nosso inconsciente. E ali a gente vai encontrar muitas coisas, né? Guilherme, os sonhos, eles são sinais do nosso inconsciente? Isso, os sonhos são indicações, né, que estão nos revelando conteúdos relacionados com o nosso inconsciente, né? Eles estão aí falando com a gente, né? Porque o nosso inconsciente ele tem uma linguagem. É como a gente aprender um idioma. A gente tem que aprender um idioma que eu vou aprender alemão, né? É um universo completamente desconhecido. A gente vai pegando um entendimento, vai pegando o outro e vai aprendendo a lidar com essa parte na medida que a gente vai compreendendo a linguagem que ele quer dizer. Então, o sonho é uma linguagem do nosso inconsciente, né? Através de símbolos que está querendo dizer alguma coisa para nós. E é possível construir de maneira lógica os significados desses sonhos para a nossa realidade, a partir do momento que são inconscientes e muitas vezes são totalmente aleatórios? Então, é possível, porque na medida que a gente faz essa como se fosse uma autodisciplina, né, de querer conhecer quem sou eu, né, e o sonho está trazendo não só o sonho, como também não precisa ser só o sonho uma forma de a gente se conhecer, tem muitos outros jeitos da gente se conhecer. Claro que através do sonho a gente também consegue ver que tem algum conteúdo que está trazendo, alguma mensagem que está querendo dizer para nós, para olhar para isso, aquilo, através de situações do cotidiano da gente. Mas é exatamente no nosso dia a dia, nas reações que a gente tem, aquilo que perturbou a gente, aquilo que tirou a nossa paz, ou que tirou a nossa alegria, isso já é um sinal, né? Porque o sonho está falando isso também. É um sinal para a gente falar, puxa, o que é que está pegando aqui? Hein? Que tá? Essa perguntinha só, olha que simples, é uma outra ferramenta importante que é fazer uma perguntinha para você mesmo, responder, que é assim, nossa, o jeito dessa pessoa falar comigo me deu um mal-estar, não sei o que foi. Então, se a gente para em algum momento para refletir o que perturbou, o que me perturbou, né? E o que poderia, não só o que perturbou, e escrever, porque o nosso pensamento ele é muito rápido e fugaz, e a gente às vezes não consegue captar com a clareza, mas se a gente para, e isso é outra ferramenta, para entrar no inconsciente, e é uma ferramenta poderosa, se a gente para escrever, né, no final do dia, por exemplo, puxa, aquela situação X me deixou bastante chateado. Por quê? Aí eu vou escrever, porque e deixar livre, sem censura, deixar uma parte nossa expressar, porque essa parte que está expressando é o nosso inconsciente, que está falando, nossa, porque essa pessoa parece que me desprezou, parece que ela não teve uma atitude bastante grosseira comigo, e escrever isso, deixando livre a sua expressão, escrevendo. Quanto mais a gente pode manifestar tudo, o que está aparecendo, o que está pegando, é porque eu fico chateado, porque isso me lembra uma atitude de uma pessoa que também me tratava assim, que era, por exemplo, meu pai ou minha mãe, porque aí a gente já vai aprofundando em camadas mais profundas, porque tudo que a gente já viveu na nossa vida, desde a nossa idade mais pregressa, nossa assim, bem infantil, até no útero da mãe, hoje se fala, né? Até que a nossa memória já não alcança mais, assim, muito
está impresso no nosso inconsciente. Toda a nossa história de vida, tudo que a gente viveu, está aí armazenado no nosso inconsciente. Egli, você falou sobre esse aspecto da formação, né, do nosso inconsciente. Em relação a quando nós somos crianças, muito pequenininhos, esse momento ele acaba tendo um peso maior na formação desse nosso inconsciente, do nosso consciente como pessoa? Isso, ele tem uma ele marca todas, ele registra, né? Porque tudo que a gente já viveu está tudo registrado, está armazenado. E em que lugar? Na nossa psique, na nossa mente. Em que lugar? No nosso inconsciente. Então, está tudo aí. E isso marca muito nossos comportamentos atuais. Parece que não, mas assim, essa parte que a gente hoje percebe da gente, dizem, né? Isso é um estudo já científico, que 95% que o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz tem base no nosso inconsciente, tem base em tudo aquilo que a gente aprendeu e que foi moldado dentro do nosso conceito de família, tudo aquilo que a gente foi, o que a gente aprendeu como educação, como ensinamentos da forma de ser e de atuar, né? Então, isso tudo está dentro, e por isso que é importante a nossa infância, né? E a gente revisar a nossa infância através desse estudo hoje, quando a gente é adulto, a gente não precisa ficar atuando infantilmente, Sim. de uma forma imatura. E a gente atua, às vezes está com 60 anos, e às vezes eu tenho atitudes infantis, que aí eu vou olhar, nossa, é minha criança interna, que a gente chama, né? A criança interna que ainda habita dentro da gente, e essa criança, ela também foi ferida, né? Ela foi magoada, ela ficou ressentida, então ela está aí, funcionando, né? Então, quando alguém não me olha de um jeito meio que às vezes não é nem comigo, mas é pela circunstância dela, pela situação dela, sei lá o que for, e isso me reverbera a uma sensação de rejeição que eu tive, né? E eu vou olhar para essa situação e não ficar projetando nessa pessoa e magoada com essa pessoa e repetindo mágoas e ressentimentos. Se eu olho e vou olhar para isso, isso vai fazendo uma limpeza emocional e uma consciência daquilo que eu estou tendo da minha vida e atualizando a minha vida de um outro jeito, de uma forma muito mais saudável, né? Egli, e cicatrizes que muitas pessoas acabam adquirindo ali na primeira infância, nos primeiros momentos de vida, podem aparecer depois de mais idade, quando a pessoa é idosa, ou tendem a seguir de maneira linear, passando pela adolescência, ali pela fase adulta, ou podem surgir em um determinado momento de maneira aleatória? Não, ela vai repetindo, é como uma repetição que a gente vai percebendo que as nossas feridas, nossas mágoas que a gente sofreu nos relacionamentos mais importantes, né? Porque os nossos pais foram os relacionamentos, nossos pais e cuidadores. Tem pessoas que foi cuidado por avós ou por até muito com babás, etc. Então, assim, tudo isso imprimiu e tudo isso gerou também feridas em todos nós, né? Feridas. Por quê? O que é ferida? Por quê? Porque em determinado momento a criança queria uma determinada coisa e ela falou, não é para você, você não pode, não quer, e a criança naquele momento ficou magoada, ressentida por não receber o amor dos pais como ela queria naquele momento. Ela sentiu rejeitada, ou não escutada, não reconhecida, não valorizada. Cada um traz uma dor, né, de não ter esse, porque não foi uma vez, são várias vezes, são atitudes e feridas que os nossos pais trazem também. Então, isso marca. E isso fica aí, fica e vai repetindo, porque quando a gente vai viver um novo relacionamento, seja de amizade, seja de um relacionamento com chefias, hierarquias, a gente vai reproduzir aquilo que a gente viveu. Por quê? Porque está no nosso inconsciente. A gente atua, porque às vezes a pessoa não está nem falando para a gente de uma forma
está falando para a gente de uma forma que é o estilo da pessoa, mas isso magoa, mas é o estilo da pessoa, talvez de uma autoridade ou de uma grosseria que reporta a autoridade e a grosseria que os meus pais tiveram para comigo. E isso, quando eu vivo essa experiência, novamente, me machuca, né? Mas é uma repetição. Na medida que eu vou tomando consciência disso, vou percebendo, eu já não vou ficando tão identificado, eu vou vendo que isso é uma história minha e que isso já não vai me repercutindo de um jeito tão doloroso como antes. Por quê? Porque eu vou percebendo o que está acontecendo, né? Então, eu vou tomando conta dessa dor, eu vou vou cuidando de outro jeito, né? Não sei se dá para dar a entender, porque está muito assim. Então, é importante a gente perceber que a gente vai repetindo realmente a vida. Até o quê? A gente para de repetir quando a gente começa a perceber que a gente está repetindo e que a gente pode mudar as direções e a forma de reagir, de pensar e de sentir em relação a determinadas experiências que a gente tem, principalmente relacional. Egli, nós vamos a um rápido apoio cultural e daqui a pouco voltamos com mais um bloco trazendo informações para você. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio cultural. A partir da segunda, 2 de março, as tardes na Valinhos FM vão ter mais informação e prestação de serviço para os ouvintes, com a apresentação de Gustavo Ramos, sempre das 2:30 da tarde até as 3. Vem aí o Link Valinhos FM, apresentando as notícias de interesse público de um jeito dinâmico e conectado. E atenção, ouvinte da Rádio Valinhos FM 105,9, queremos convidar você para acompanhar todas as quintas-feiras, das 13 às 14 horas, aqui na Valinhos FM, o programa Projeto Portas Abertas Resgate. Um momento de oração, meditação, conselhos e aquela palavra abençoada para você praticar no seu dia a dia. Programa Projeto Portas Abertas Resgate. Todas as quintas-feiras, das 13 às 14 horas, aqui na Valinhos FM. Produção e apresentação, Pastor Irã Pimentel. Revista da Manhã. Volta com mais um bloco aqui da Revista da Manhã, conversando com a psicóloga Egli Filiassi. Ela está falando sobre inconsciente, autoconhecimento, esses temas, né, que são muito importantes para todos nós. Egli, autoconhecimento é diferente de um conhecimento que você aprende na escola, numa faculdade, no trabalho? Sim, exatamente. É um conhecimento mais profundo sobre você mesmo, né? Então, assim, o autoconhecimento. Então, você vai conhecer você de um jeito que é diferente daquilo que você acha que você é. Que, né? A gente tem uma imagem da gente e quando a gente vai olhar para certas reações emocionais, como, por exemplo, nossa, eu estou com tanto medo, né? Eu já tive muito medo de falar aqui em público, falar em... Não que eu não tenho medo, mas ele está muito mais controlado. E aí eu vou pesquisar por que eu tenho tanto medo assim, né? Porque esses medos impedem a gente de se conhecer, né? E de se conhecer não só... A gente também tem medo de se conhecer, né? Mas também os medos impedem a gente realizar sonhos, objetivos, metas que a gente quer, né? Então, quando a gente se autoconhece, a gente vai adquirindo um poder sobre a nossa vida de um outro jeito, né? Então, é entender por que eu estou deprimida, por que eu estou perturbada por isso ou por aquilo, por que as coisas não dão certo, por que eu não estou tendo êxito profissional e financeiro, por que eu não estou tendo sentido na vida. Então, quando a gente consegue ir respondendo questões que a gente vai deixando, passando batido, vai vendo, mas vai se, às vezes, para aliviar a dor e a depressão, a gente recorre a um antidepressivo. Nada contra, mas quando a gente consegue se aliar ao que é que está acontecendo, com o que está acontecendo com a minha vida e que eu tenho e posso completamente mudar,
a minha vida para melhor e eu acessar esse poder que existe dentro de mim, isso é autoconhecimento. Por quê? Porque quando eu vou saindo dessas nuvens densas, que são medos, que são raivas, que são ressentimentos, mágoa, todas essas, né, essas nuvens densas mesmo, coisas pesadas que a gente carrega, né? E isso causa muita dor psicológica, né? É fácil a gente sentir dor de dente e vai para o dentista, né? Mas dor mais profunda na psique, quando a gente está chateado, triste por alguma coisa e não sabe, e passa semanas incomodado, sem sentido, meio cinza, tudo mais, e não faz um entendimento, não faz uma conexão com a gente mesmo, vai indo lá adquirindo conhecimento que nada contra, mas isso é importante também, adquirir conhecimento, mas quando a gente começa a conhecer a gente mesmo, a gente começa a criar uma vida mais equilibrada, uma vida mais harmoniosa, né? Egli, e quais são as ferramentas para a gente começar a exercitar e buscar esse autoconhecimento? Boa, eu acho que a ferramenta tem bastante, vamos ver, tem uma maleta de ferramentas, né? Tem bastante coisas importantes, mas eu vou citar algumas, né, que é você criar um momento, reservar um momento, fazer um compromisso. Essa é uma ferramenta importante, criar um compromisso com você mesmo de que eu quero cuidar de você. Né? Cuidar de mim, eu quero cuidar de mim, quero cuidar da minha vida. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a querer realmente abrir essa maleta de ferramenta, e uma delas é muito simples, é um caderno e uma caneta, que é para a gente reservar um tempo para escrever o que está acontecendo com a gente. E com duas perguntinhas, tem muitas outras perguntas, mas duas perguntinhas é essencial para a gente já começar um processo de aprofundar quem é essa pessoa, e quanto mais eu vou aprofundando, e vou atravessando, eu encontro, isso que eu gostaria de deixar, antes de terminar o programa, deixar uma clareza no que a gente também encontra no nosso inconsciente, porque muitas vezes a gente não quer encarar o nosso inconsciente porque dá medo, tem resistência, a gente sente vergonha do que a gente está vendo, do que a gente vê sobre nós, né, muitas vezes, mas a gente não percebe que quando a gente atravessa o medo, atravessa toda essa dor, a gente encontra um lugar que é a centelha divina, que as escrituras falam que é Deus dentro de nós, que é um núcleo amoroso, sábio, que tem a vontade de fazer o bem, de melhorar, de buscar a paz, e a gente, ele está ali, é Deus ali, que não interfere no seu livre-arbítrio, fica sempre te aguardando você fazer a conexão e entrar nesse lugar, que é o seu eu superior, né, que é Deus dentro de você. Então, quando a gente faz esse trabalho de pegar um caderno e uma caneta e escrever e despejar, que isso é uma limpeza, isso é uma forma de fazer uma limpeza emocional, porque a gente não limpa o nosso corpo, né? A gente toma banho todos os dias, por que a gente não para um momentinho, que seja 15 minutinhos, né? O tempo de um banho, às vezes, até menos, para fazer uma limpeza emocional e falar, puxa, hoje essa situação me pegou, deixa eu ver o que é. E eu escrevo, desabafo ali nesse caderno. E depois eu falo assim, o que poderia ser diferente para eu me sentir bem? Essa situação que eu vivi e despejei, falei, explorei, porque tem às vezes situações que a gente passa que às vezes, 10 minutos não vale a pena, a gente tem que expor, e quanto mais a gente expõe, mais a gente limpa, e aí depois a gente pergunta, o que eu poderia fazer, que poderia ser diferente para eu encontrar a minha paz interior? Que seria diferente? E aí você para um momentinho, e isso vem, né, uma influência, vem uma inspiração, da onde? Dessa parte, desse núcleo amoroso, sábio, que vai orientando, puxa, eu poderia, talvez pedir desculpa para essa pessoa, poderia ser
interessante, me ajudaria, ou então conversar com essa pessoa, ou então entender o que aconteceu, por que ela olhou assim, ou assado, ou por que me falou isso, ou aquilo. Então, isso faz toda uma diferença de atitudes e de sensação interna que a gente vai tirando essa carga pesada que vai acumulando ao longo da nossa vida. Egli, você acredita que hoje existe uma tendência das pessoas não se autovalorizarem ou não se autoconhecerem, ter esse encontro pessoal consigo mesmo? Hoje isso tem sido negligenciado? Eu vejo que está tendo uma tendência agora muito grande de pessoas mais e mais buscando ajuda terapêutica, porque isso porque quando a gente não faz isso, vai acumulando, chega uma hora que você precisa buscar um profissional porque você não sabe por que você está ansioso, você não sabe por que está com crise no relacionamento a dois, não sabe por que está patinando no profissional, por que o dinheiro não vem. Então, assim, essas crises levam a pessoa a buscar ajuda. E cada vez mais, diferentemente de 10, 15 anos atrás, está havendo muita gente buscando. Por quê? Porque as coisas estão cada vez mais exigindo da gente esse posicionamento. E, ao mesmo tempo, parece paradoxal mesmo, existe muita tendência de a gente desviar a nossa atenção e não reservar o tempo para olhar para si, porque as redes sociais e tudo o que a vida está demandando faz a gente desviar e buscar só o conhecimento e não o autoconhecimento. E aí começa a haver esse momento de desequilíbrio. Então, o importante é fazer esse momento assim de ficar, né, um momento consigo mesmo, né, através da meditação, ou então uma meditação ativa, como essa que eu coloquei, que é através de perguntas e respostas, você escreve e dá um tempinho para poder ver que resposta que vem, o que eu poderia fazer melhor nessa situação, e a escrever já vai dando uma qualidade de vida que a pessoa realmente percebe o progresso diário acontecendo na vida, né, na medida que faz esse encontro consigo mesmo. Egli, hoje o nosso mundo, a nossa sociedade está cada vez mais barulhenta, né? É difícil encontrar ali momentos de silêncio. O silêncio ele tem um papel importante nesse autoconhecimento? Tem muita importância, assim, porque a gente vai em encontro com o nosso barulho interno, né? Por isso que a gente evita também, às vezes, fazer esse confronto com a gente mesmo, porque ao confrontar, a gente não encontra essa paz com facilidade, a gente encontra um turbilhão de palavras desconexa nos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos estão agitados, estão assim, falando muito, é muita conversa, né? Então é muito barulho interno, por isso que a gente foge muitas vezes, não quer esse encontro. Por que tem muitas pessoas que tentam até, tem muitos pessoas que querem meditar, mas tem muita dificuldade de parar 3 minutos, 5 minutinhos, ficar quietinho para poder ficar um momento de... Por quê? Porque a mente fica e não consegue. Então, assim, por quê? Porque existem muitos ruídos, tanto fora como dentro. A gente tá o tempo todo aí. Então, esse momento de conexão vai nos ajudar a gente, passo a passo, atravessar esses barulhos internos, esses ruídos, essa falação que a gente coloca, porque a gente está falando dentro da nossa cabeça o tempo todo, né? Se a gente observar. E então, quando a gente consegue ficar, e essa é interessante, ficar com o nosso eu observador, aí é muito interessante, porque essa é outra ferramenta bem legal que a gente pode utilizar, que o eu observador é como se ele fosse o sentinela, o guardião dessa parte que existe dentro de nós também, que está dentro do nosso inconsciente, que é esse núcleo amoroso, esse núcleo sábio que existe aí, e poderoso que existe aí, que é Deus vibrando ali, mas Deus não interfere no seu livre-arbítrio, ele fica só aguardando você fazer a sua conexão com ele. E aí é onde que a gente, né, tem a possibilidade, quando a gente diminui esse ruído interno e
e quer ouvir, e quer ouvir. Então, o eu observador, ele vai observar a agitação da mente, ele vai observar o medo que está acontecendo, vai observar a nossa vergonha sobre isso ou aquilo, vai observar nosso complexo de inferioridade. E quando a gente observa, a gente fica aceitando que isso está acontecendo, e a gente precisa aceitar o que a gente tem no momento para poder transformar o que a gente quer transformar. Mas se a gente não faz esse passo de observar o que a gente tem, as lamúrias, as queixas, os medos, tudo aquilo que perturba a nossa paz, observar, e isso que eu tenho, é o que está acontecendo, por isso que é bom a gente escrever, eu acho, para mim me ajuda muito essa ferramenta de escrever, que esvazia a mente de toda essa confusão e organiza, dá um trabalho, mas esse trabalho é que faz a gente realmente exercitar. Egli, e de que maneira um terapeuta pode ajudar nesse processo de se autoconhecer? Olha, ele vai ajudando esse encontro, porque o terapeuta marca um encontro semanal ou quinzenal, e essa pessoa que vai em encontro do terapeuta, ele vai em encontro dele mesmo, porque ele vai expressar, ele vai falar para uma outra pessoa, e isso é ótimo, né? Porque ele pode falar consigo mesmo ou com um profissional, e isso faz ele criar o hábito de fazer esse encontro consigo mesmo nos seus dias, no seu cotidiano, né, no seu dia a dia. Então, esse encontro com o profissional facilita muito para estarmos juntos, né, e conseguir a pessoa, através de tarefas que a pessoa pode se propor a fazer, de praticar a meditação, praticar essa autoobservação, usar essas ferramentas, porque toda ferramenta, se a gente não utiliza, não tem validade nenhuma. Sim. Fica eu aqui, a ferramenta lá e as coisas não sendo ajustadas, né? Então, é o hábito, criar o hábito. Egli, a gente já está chegando no fim, né, dessa entrevista, e se alguém, né, se interessou, quer conhecer mais, se autoconhecer, ter mais informações sobre o seu trabalho, como pode entrar em contato com você? Então, eu vou deixar o número do meu WhatsApp, e que também é o telefone do celular, que é 11, prefixo 11, 99 416 6540. Estou à disposição para a gente poder fazer um contato e também fazer um processo interno e conhecer. E reconhecer o nosso poder interior que a gente tem e é fantástico, é maravilhoso. Egli, um excelente trabalho e sucesso para você. Obrigada, Gustavo. Nós vamos a um rápido apoio cultural e daqui a pouco voltamos com mais uma entrevista para você, nosso ouvinte e também telespectador. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio cultural. Temos uma novidade incrível para você que quer garantir seu apartamento em Valinhos. Depois do sucesso da primeira fase de vendas do HM Morada do Vale, abrimos agora a segunda fase de vendas. São apartamentos de 2 dormitórios com varanda gourmet,